Olá pessoal, mais uma aula de colorimetria para vocês e nós vamos falar hoje sobre fundo de clareamento, tá? Fundo de clareamento, gente, nada mais é quando vai aplicar a coloração para clarear o cabelo ou a descoloração para clarear o cabelo, você vai eliminando os pigmentos de melanina que se encontra na base cuticular do fio, ou seja, lá dentro do córtex, onde você já sabe que você vai encontrar ali as macrofibrilas, microfibrilas e as protofibrilas. Ao passo que faz o processo de entumecimento da fibra capilar, automaticamente vai se desprendendo os pigmentos, chamados grânulos de pigmentos, né? Grânulos de melanina também, ok? Com isso, ao passo que vai sendo eliminado esse processo de melanina, vai apresentando um clareamento. Esse clareamento é chamado de fundo de clareamento. É onde se dá o tom de fundo de clareamento que você, de repente, deseja, ou até mesmo que o cabelo ali apresenta no passo que vai clareando. Agora, esse processo de descolorir o cabelo ou de criar uma cor mais clara no cabelo através da coloração se diz respeito à oxidação que se dá. Quando se trata de oxidação, nós vamos lembrar da aula anterior que nós falamos sobre os OX, né? A água oxigenada, peróxido de hidrogênio. São eles que são responsáveis por essa oxidação, são eles que são responsáveis pelo entumecimento da fibra capilar e com certeza são eles que são responsáveis para fazer esse processo de clareamento. Agora, somente o OX, somente a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, não faz essa função. Ele precisa de um combustível, ou seja, uma combustão, algo que cria ali uma explosão. Para isso, nós temos ali os persulfatos, que você pode encontrar tanto no pó descolorante, quanto na sua coloração que você compra, que contém ali os persulfatos, tá? Nós vamos deixar essa questão dos persulfatos para uma outra aula, porque hoje eu quero falar com vocês sobre fundo de clareamento. O que você aprendeu sobre os OX foi que eles têm poderes de clareamento e você percebeu que o 10, o 20, o 30 e o 40, a volumagem, né? 10, 20, 30 e 40, ela tem funções diferentes, ou seja, a potência delas são diferentes. Então, para isso, você precisa também entender que, de acordo com a potência que você quer clarear o cabelo, ou o fundo de clareamento, ou a altura de tom que você deseja chegar, você vai ter que optar por uma volumagem diferente. Agora, não basta só também entender sobre o fundo de clareamento se você não tem o entendimento que envolve a nossa base do fio de cabelo, né? Eu falei sobre a textura. Então você vai perceber, por exemplo, que o fio de cabelo ele tem texturas diferentes, finos, médios, grossos. Cabelos com mais resistência à descoloração são os cabelos que têm mais pigmentos. Cabelos com mais resistência à descoloração são os cabelos que são mais grossos também. Então o processo de entumecimento da fibra capilar exige ali potência maior. Então exige que você trabalhe com o X de uma potência maior. Agora, levando em consideração essa questão da base cuticular do fio, que você precisa entender que o fundo de clareamento vai depender muito também do teste de mechas que você faz. Professor, mas qual que é a necessidade realmente de trabalhar o teste de mechas do cabelo? Primeiro, vamos lá, começando pela questão da resistência do fio, que você vai observar, você vai ter certeza que esse cabelo vai ser resistente o suficiente para uma descoloração ou uma coloração, tá? Então, esse é um dos primeiros pontos. Segundo ponto é, quando se trata de fazer o teste de mechas com coloração ou com descoloração, também se descobre até onde chega-se o fundo de clareamento de cada cabelo. Por exemplo, chegou a cliente no teu salão e você não conhece o cabelo dela. Uma vez que você não conhece o cabelo da sua cliente, você precisa entender que esse fundo de clareamento para você é algo que é desconhecido. Então, você precisa fazer o teste mechas. Uma vez que você faz o teste mechas, automaticamente você vai descobrir ali não só o fundo de clareamento, não só também a questão da resistência dele, mas também se você vai conseguir chegar naquela cor tão desejada pela sua cliente e até mesmo às vezes indicada por você. Professor,
Em muitos lugares se ensina a fazer o teste mechas de uma forma, de outra. Como é que você ensina aí os seus alunos a fazer o teste de mechas? Pessoal, eu ensino da seguinte forma. Eu sei que existem variações de formas de explicar, tá? Mas a minha é dessa forma e tem dado resultado. Quando se trata de fazer um teste de mechas, eu ensino fazer o teste de mechas com volumagem 40. Nossa, professor, mas 40, será que o cabelo vai resistir? É justamente por isso. Quando se trata de trabalhar com uma volumagem alta, potência alta, significa que se ele resiste uma de 40, ele vai resistir uma de 30, ele vai resistir uma de 20, uma de 10, né? Então, tranquilamente. Agora, 40 volumes, se você for trabalhar com uma descoloração, por exemplo, você pode trabalhar ali uma medida, depende de cada marca também, né? Mas uma medida de 1/2, 1/3. Vai depender muito da marca. Feita a mistura, você vai aplicar e você vai deixar apenas 15 minutos. Na aula da matemática da colorimetria, eu vou ensinar por que exatamente você deve deixar 15 minutos. Vai ter aí vários questionamentos, né? Inclusive comentários aqui embaixo. Eu até gosto que vocês comentem aqui embaixo a respeito de, professor, mas eu aprendi dessa forma. Então você vai dizer para mim aí como é que você aprendeu a fazer o teste de mechas. Se tratando de fundo de clareamento, é muito importante que você me explique como você aprendeu a fazer o teste de mechas, para que eu realmente perceba aonde você precisa melhorar nesse ponto. Professor, eu não aprendi a fazer o teste de mechas, estou ouvindo da primeira vez. Então você vai fazer como eu estou te ensinando. Você vai pegar a aplicação ali, né, a preparação de 1/1/2 ou 1/1,5, né, 1/2, 1/1,5, preparou, aplicou nas mechinhas laterais e parte de trás, nuca, tá? Deixou agir 15 minutos, você vai fazer a avaliação ali. A avaliação vai ser de acordo com as aulas passadas que você assistiu aqui mesmo no canal, onde você vai observar se ele é eumelanina, se ele é feomelanina, se ele é triconsiderina. Com 15 minutos você consegue perceber se ele puxou para um vermelho, para um laranja ou para um dourado. Se ele puxou para um vermelho, você vai trabalhar com o XD30. Se ele puxou nesse tempo de 15 minutos para um laranja, você pode trabalhar com o de 20 volume tranquilamente. Se ele puxou para um dourado, aí é óbvio que você pode manter trabalhando com 20 tranquilamente. Professor, em que momento eu vou trabalhar com o de 40? Eu não recomendo trabalhar com volumagem 40, mas, por exemplo, no teste de mechas em 15 minutos, você observou, e às vezes aquele vermelho é um vermelho mais intenso, aí você pode trabalhar com de 40 volumes, tá? Lembrando que você precisa ver a resistência e elasticidade do fio. Então, 15 minutos, se ele ficou um vermelho mais intenso nesse fundo de clareamento, aí você vai optar pelo de 40, porém é em último caso, tá? Tempo de pausa das mechas que eu vou deixar, professor. Então, esse tempo de pausa de mechas, eu costumo dizer que é no olhômetro mesmo. Por que, professor, é no olhômetro? Porque ao contrário de que muitas pessoas fazem, usa, por exemplo, volumagem menor na lateral, volumagem maior em cima, eu ensino que você deve trabalhar a volumagem por igual, tá? Então, se você começou com 30, você tem que terminar com 30. Porém, sabendo que se o tempo você começou aqui é o tempo diferente do que você terminou aqui na parte superior, você vai também começar a fazer a conferência, ou seja, conferir as mechas de acordo com o fundo de clareamento que você deseja. Então, você começou a parte da nuca, terminou a parte frontal, você também vai começar observando ali no tempo de pausa, tá? Se a parte que você começou já chegou no fundo de clareamento que você deseja. Se chegou, é uma indicação minha que você vai limpando ela com a toalha seca. Tem vários vídeos meus aí eu mostrando, no meu canal no YouTube aqui também, ó, tem lá vários vídeos que eu mostro. Eu também faço live mostrando para vocês esse processo de usar a toalha ali seca, isso é fundamental. Agora, em algumas partes do cabelo, você vai perceber que principalmente aqui na parte frontal, onde tem os fiozinhos bebês, ele tem mais facilidade de abertura de tom. Então você vai perceber que aqui nessa região, principalmente nessa base e nessas laterais, ele abre muito rápido. E é provável que você vai acabar tendo que tirar primeiro aqui na frente, tá? E depois aqui em cima. Então vamos lá, sequência. Terminou todo o painel, começa a trabalhar aonde você iniciou. Começa a abrir os papéis ali, observar,
Chegou no fundo do clareamento? Vou limpar. Não chegou? Vou deixar mais tempo. Houve algumas regiões que ficou sensibilizadas, você vai limpar aquela parte que ficou sensibilizada e observe se em outros pontos do cabelo, né, também ficou sensibilizado. Caso não tenha ficado igual àquela parte que você observou, não há necessidade de pânico. O problema é que muitas vezes o profissional já se desespera e já uma parte ficou sensível, já começou a emborrachar, ele corre e lava todo o cabelo. Aí o que vai acontecer? Algumas regiões vão ficar vermelhadas, outras regiões vão ficar alaranjadas e outras vão ficar sensíveis. Então aquelas partes sensibilizadas, era só você limpar ela, aplicar um SOS, né, um processo de recuperação do fio, até um Plex, por exemplo, tem várias marcas que trabalham com as linhas de Plex, de recuperação, de SOS, naquela região que sensibilizou e o restante tranquilamente trabalhar corretamente. Professor, e se o cabelo esquentar? Isso é muito bacana. Nós vamos falar isso em outra aula, onde eu quero explicar para vocês todo o processo de diagnóstico, tá? Então hoje nós falamos sobre fundo de clareamento e eu dei uma pinceladinha sobre teste Mecha. E quando eu vir com uma aula de diagnóstico, eu quero explicar para vocês esses pontos essenciais. Por que um cabelo aquece, por que um cabelo emborracha muito rápido, por que um cabelo acaba não chegando no fundo de clareamento necessário. Então tem vários porquês aí que com certeza você é um dos, né, que está interessado em saber. Mais uma vez lembrando que você chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal, tá? Lembrando que você deve se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, já me seguir, compartilhar aí com mais pessoas essas aulas. E é gratuita, né, gente? Então, um abraço para vocês, espero vocês na próxima aula e até mais!